Uma semana depois que Dungy foi despedido pelos Bucks, o dono dos Indianapolis Colts deixou uma mensagem entusiasmada de 15 minutos na secretária eletrônica dele. Os Colts, apesar de possuírem um dos melhores quarterbacks da NFL, Peyton Manning, tinham acabado de ter uma temporada horrível. O dono precisava de ajuda. Disse que estava cansado de perder. Dungy se mudou para Indianápolis e virou treinador-chefe. Ele imediatamente começou a implementar o mesmo plano básico de jogo, transformar as rotinas dos Colts e ensinar os jogadores a usar velhas deixas para formar hábitos retrabalhados. Em sua primeira temporada, os Colts fizeram 10-6 e se classificaram para as finais. Na temporada seguinte, fizeram 12-4 e ficaram de fora do Super Bowl por um único jogo. A fama de Dungy crescia. Perfis de jornal e televisão apareceram no país inteiro. Fãs iam de avião visitar a igreja que Dungy frequentava. Seus filhos tornaram-se figurinhas carimbadas no vestiário dos Colts e nas laterais do campo. Em 2005, Jamie, seu filho mais velho, formou-se no ensino médio e foi fazer faculdade na Flórida. Enquanto o sucesso de Dungy crescia, no entanto, os mesmos padrões perturbadores surgiam. Os Colts jogavam uma temporada de futebol disciplinado, vitorioso, e depois morriam na praia sob a pressão das finais. A fé é a parte mais importante do sucesso no futebol profissional, Dungy me disse. O time queria acreditar, mas quando as coisas ficavam realmente tensas, voltavam para suas zonas de conforto e seus velhos hábitos. Os Colts terminaram a temporada de 2005 com 14 vitórias e 2 derrotas, o melhor resultado da sua história. Então aconteceu uma tragédia. 3 dias antes do Natal, o telefone de Tony Dungy tocou no meio da noite. Sua mulher atendeu e lhe passou o fone, achando que era um dos jogadores. Havia uma enfermeira na linha. Ela disse que Jamie, o filho de Dungy, tinha sido levado ao hospital mais cedo naquela noite, com ferimentos de compressão no pescoço. Sua namorada o achará pendurado em seu apartamento, com um cinto em volta do pescoço. Os paramédicos o haviam conduzido às pressas ao hospital, mas os esforços de ressuscitação não tiveram êxito. Ele morrera. Um capelão pegou um voo para passar o Natal com a família. A vida nunca mais vai ser a mesma, o capelão lhes disse, mas vocês não vão sentir para sempre o que estão sentindo agora. Uns poucos dias depois do enterro, Dungy voltou para o banco de treinador. Ele precisava de algo para se distrair, e sua mulher e seu time o incentivaram a voltar a trabalhar. Fui dominado pelo amor e apoio deles, escreveu mais tarde. Como grupo, sempre tínhamos nos apoiado em momentos difíceis, e eu precisava deles agora mais do que nunca. O time perdeu seu primeiro jogo nas finais, encerrando sua temporada. Mas no período logo após eles observarem Dungy durante sua tragédia, alguma coisa mudou, me disse um de seus jogadores daquela época. Tínhamos visto o treinador passar por aquela coisa terrível, e todos queríamos ajudá-lo de algum jeito. É simplista, ou até insolente, sugerir que a morte de um rapaz possa surtir um impacto em jogos de futebol. Dungy sempre disse que nada é mais importante para ele do que sua família. Mas depois que Jamie faleceu, conforme os Colts começavam a se preparar para a temporada seguinte, alguma coisa mudou, dizem seus jogadores. O time rendeu-se à visão de Dungy de como o futebol deveria ser jogado, de um modo que não fizeram antes. Eles começaram a acreditar. Eu passará várias temporadas anteriores preocupado com meu contrato e salário, disse um jogador que, como outros, falou desse período sob a condição de anonimato. Quando o treinador voltou, depois do enterro, queria lhe dar tudo o que podia, acabar com a dor dele. Eu meio que me entreguei para o time. Alguns homens gostam de abraçar os outros, me disse outro jogador. Eu não gosto. Faz uma década que não abraço meus filhos. Mas depois que o treinador voltou, fui até ele e dei o abraço mais longo que pude, porque queria que ele soubesse que eu estava ali para ele. Depois da morte do filho de Dungy, o time começou a jogar de um jeito diferente.
Uma convicção sobre a força da estratégia de Dungy surgiu entre os jogadores. Nos treinos que levaram ao começo da temporada de 2006, os coaches jogaram um futebol rigoroso, preciso. A maioria dos times de futebol americano não são times de verdade. São só caras que trabalham juntos, me disse um terceiro jogador daquele período. Mas nós viramos um time. A sensação era incrível. O treinador era faísca, mas a coisa ia além dele. Depois que ele voltou, a sensação era de que realmente acreditávamos uns nos outros, como se soubéssemos jogar juntos de um jeito que não sabíamos antes. Para os coaches, uma fé no seu time, na tática de Dungy e em sua capacidade de vencer, começou a brotar a partir da tragédia. Mas em tantos outros casos, uma fé semelhante pode surgir sem nenhum tipo de adversidade. Num estudo de 1994 de Harvard que examinou pessoas que tinham mudado suas vidas radicalmente, por exemplo, os pesquisadores descobriram que algumas delas tinham reformulado seus hábitos depois de uma tragédia pessoal, como um divórcio ou uma doença com risco de morte. Outros mudaram depois de ver um amigo passar por algo horrível, do mesmo modo que os jogadores de Dungy o viram lutar. Em tantas outras situações, no entanto, não houve uma tragédia que precedesse as transformações das pessoas. Em vez disso, elas mudavam porque estavam inseridas em grupos sociais que facilitaram a mudança. Uma mulher disse que sua vida inteira mudou quando ela se inscreveu numa aula de psicologia e encontrou um grupo maravilhoso. Aquilo abriu uma caixa de Pandora, a mulher disse aos pesquisadores. Eu não podia mais tolerar o status quo. Tinha mudado no meu íntimo. Outro homem disse que encontrou novos amigos entre os quais podia praticar ser uma pessoa sociável. Quando de fato me esforço para superar minha timidez, sinto que não sou eu quem está agindo, mas sim outra pessoa, ele disse. Mas praticando com seu novo grupo, aquilo parou de parecer um fingimento. Ele começou a acreditar que não era tímido, e então, em certo momento, ele não era mais. Quando as pessoas se juntam a grupos em que a mudança parece possível, o potencial para que ela ocorra se torna mais real. Para a maior parte das pessoas que conseguem pôr sua vida em ordem não há momentos cruciais de desastres que mudam tudo. Há apenas comunidades, às vezes de uma única outra pessoa, que tornam possível acreditar na mudança. Uma mulher disse aos pesquisadores que sua vida se transformou depois de um dia que ela passou limpando privadas, e após semanas discutindo com o resto da equipe de limpeza se ela deveria largar o marido. A mudança acontece entre outras pessoas, me disse Todd Atherton, um dos psicólogos envolvidos no estudo. Parece real quando podemos ver isso nos olhos dos outros. Os mecanismos precisos da fé ainda são pouco compreendidos. Ninguém sabe ao certo por que um grupo encontrado numa aula de psicologia pode convencer uma mulher de que tudo é diferente, nem por que o time de Dungy entrou em sintonia depois do falecimento de seu filho. Muitas pessoas falam com os amigos sobre casamentos infelizes e jamais deixam seus cônjuges, ou muitos times veem seus treinadores passarem por adversidades e nunca se unem. Porém sabemos que, para os hábitos mudarem de forma permanente, as pessoas precisam acreditar que a mudança é factível. O mesmo processo que torna o AA tão eficaz, o poder de um grupo de ensinar indivíduos a acreditar, acontece sempre que as pessoas se juntam para se ajudar mutuamente a mudar. A fé é mais fácil quando acontece dentro de uma comunidade. 10 meses depois da morte de Jamie, a temporada de 2006 começou. Os coaches jogaram um futebol sem igual, vencendo seus primeiros 9 jogos e terminando o ano com 12-4. Venceram o primeiro jogo nas finais e depois derrotaram os Baltimore Ravens na disputa pelo título da divisão. Àquela altura, eles estavam a apenas um passo do Super Bowl, jogando pela semifinal, o jogo que Dungy perderá 8 vezes antes. O confronto aconteceu em 21 de janeiro de 2007, contra os New England Patriots, o mesmo time que 2 vezes já podara as aspirações dos coaches ao Super Bowl. Os coaches tiveram um começo de jogo forte, mas antes do fim do primeiro tempo começaram a vacilar.
Os jogadores estavam com medo de cometer erros, ou tão ansiosos para superar o último obstáculo rumo ao Super Bowl que perderam a noção de onde deveriam estar se focando. Eles pararam de confiar nos seus hábitos e começaram a pensar demais. Derrubadas mal feitas levavam à perda da bola. Um dos passes de Peyton Manning foi interceptado e voltou para um touchdown. Os adversários, os Patriots, dispararam na frente por 21-3. Nenhum time na história do NFL jamais superara um déficit tão grande numa semifinal. O time de Dungy, novamente, ia perder. No intervalo, o time entrou em fila no vestiário, e Dungy pediu que todo mundo se juntasse. O barulho do estádio vinha filtrado pelas portas fechadas, mas lá dentro todo mundo estava em silêncio. Dungy olhou para os jogadores. Disse que eles tinham que acreditar. Enfrentamos essa mesma situação contra esse mesmo time em 2003, Dungy disse a eles. Naquele jogo, tinham chegado a uma jarda da vitória. Uma única jarda. Preparem suas espadas porque desta vez nós vamos ganhar. Esse é nosso jogo. É nossa vez. Os Colts saíram no segundo tempo e começaram a jogar como em cada jogo anterior. Começaram focados em suas deixas e hábitos. Executaram cuidadosamente as jogadas que tinham passado os últimos 5 anos praticando até que se tornassem automáticas. Seu ataque, na investida de abertura, venceu 76 jardas ao longo de 14 jogadas e marcou um touchdown. Então, 3 minutos depois de se apoderar da bola outra vez, eles marcaram de novo ponto quando o último quarto do jogo chegava ao fim, os times alternavam o placar. Os Colts empataram, mas nunca conseguiram passar na frente. Com 3 horas e 49 minutos restantes de jogo, os Patriots marcaram, colocando os jogadores de Dungy numa desvantagem de 3 pontos, 34-31. Os Colts agarraram a bola e começaram uma investida pelo campo adentro. Avançaram 70 jardas em 19 segundos e entraram na end zone. Pela primeira vez os Colts estavam na liderança, 38-34. Havia agora 60 segundos restantes no relógio. Se o time de Dungy conseguisse impedir os Patriots de marcar um touchdown, os Colts venceriam. 60 segundos é uma eternidade no futebol americano. O quarterback dos Patriots, Tom Brady, já tinha marcado touchdowns em muito menos tempo. E de fato, segundos após o começo da jogada, Brady avançou com seu time até a metade do campo adversário. Com 17 segundos restantes, os Patriots estavam próximos o bastante para atacar, prontos para uma grande jogada final que daria a Dungy outra derrota e acabaria, mais uma vez, com os sonhos do time de ir para o Super Bowl. Conforme os Patriots se aproximavam da linha de scrimmage, a defesa dos Colts assumiu seus postos. Marlin Jackson, um cornerback dos Colts, postou-se a 10 jardas da linha. Ele olhou para suas deixas, a largura das frestas entre os linemen dos Patriots e a profundidade da posição do running back. Ambos os indícios diziam que aquela seria uma jogada de passe. Tom Brady, o quarterback dos Patriots, pegou a bola e recuou para passar. Jackson já estava em movimento. Brady inclinou o braço para trás e arremessou a bola. Seu objetivo era passá-la para um receiver a 22 jardas de distância, totalmente livre, perto do meio do campo. Se o receiver pegasse a bola, era provável que conseguisse chegar perto da end zone ou marcar um touchdown. A bola voava no ar. Jackson, o cornerback dos Colts, já estava correndo no ângulo certo, seguindo seus hábitos. Ele passou correndo pelo ombro direito do receiver, entrando na frente dele no instante em que a bola chegou. Jackson colheu a bola do ar para interceptá-la, correu mais uns passos e então se jogou no chão, prendendo a bola junto ao peito. A jogada inteira demorará menos de 5 segundos. O jogo chegará ao fim. Dungy e os Colts tinham vencido. 2 semanas depois, eles venceram o Super Bowl. Há dezenas de motivos que podem explicar por que os Colts finalmente foram campeões naquele ano. Quem sabe eles tiveram sorte. Talvez fosse simplesmente a vez deles.
Mas os jogadores de Dungeon dizem que é porque eles acreditaram, e porque essa fé fez tudo o que eles tinham aprendido, todas as rotinas que eles tinham praticado até se tornarem automáticas, se fixar, mesmo nos momentos de maior estresse. Estamos orgulhosos de ter vencido este campeonato para o nosso líder, o treinador Dungeon, Peyton Manning disse para a plateia depois, segurando o troféu Lombardi. Dungeon virou-se para sua mulher. Conseguimos, ele disse. Como os hábitos mudam. Não há, infelizmente, nenhuma série específica de passos que funcione de forma infalível para qualquer pessoa. Sabemos que um hábito não pode ser erradicado, se ele deve, em vez disso, ser substituído. E sabemos que os hábitos são mais maleáveis quando a regra de ouro da mudança de hábito é aplicada, e se mantivermos a mesma deixa e a mesma recompensa, uma nova rotina pode ser inserida. Mas isso não é suficiente. Para que um hábito continue mudado, as pessoas precisam acreditar que a mudança é possível. E na maior parte das vezes, a fé só surge com a ajuda de um grupo. Se você quer parar de fumar, descubra uma rotina diferente que vá satisfazer os anseios preenchidos pelo cigarro. Então, encontre um grupo de apoio, uma reunião de ex-fumantes, ou uma comunidade que vá ajudar você a acreditar que pode ficar longe da nicotina, e use esse grupo quando sentir que talvez você tenha uma recaída. Se você quer perder peso, estude seus hábitos para descobrir por que você realmente sai da mesa no trabalho para fazer um lanche todo dia, e então encontre outra pessoa para dar um passeio com você, para bater papo na mesa dela e não na lanchonete, um grupo que acompanhe junto metas de perda de peso, ou alguém que também queira manter por perto um estoque de maçãs e não de batata chips. A evidência é clara, e se você quer mudar um hábito, precisa encontrar uma rotina alternativa, e suas chances de sucesso aumentam drasticamente quando você se compromete a mudar como parte de um grupo. A fé é essencial e cresce a partir de uma experiência comunitária, mesmo que esta comunidade possua apenas 2 pessoas. Sabemos que a mudança pode acontecer. Alcoólatras podem parar de beber. Fumantes podem largar o cigarro. Eternos perdedores podem virar campeões. Você pode parar de roer as unhas ou de fazer lanche no trabalho, de gritar com seus filhos, de passar a noite acordado, ou de se atormentar com pequenas preocupações. E, como descobriram os cientistas, não são apenas as vidas individuais que podem ser mudadas quando alguém dedica atenção aos hábitos. São também empresas, organizações e comunidades, como explicam os próximos capítulos. Um quarterback, linebacker, running back, safety etc. são posições de jogadores no futebol americano. U2 A linha que separa os hábitos dos vícios muitas vezes é difícil de medir. Por exemplo, a American Society of Addiction Medicine, Sociedade Americana de Medicina de Adição, define vício como um distúrbio primário e crônico de recompensa cerebral, motivação, memória e circuitos relacionados. O vício é caracterizado por uma debilitação do controle comportamental, anseios, incapacidade de abster-se de forma consistente, e diminuição dos relacionamentos. Segundo essa definição, observam alguns pesquisadores, é difícil determinar por que gastar $50 por semana em cocaína é ruim, mas gastar $50 por semana em café não é um problema. Alguém que anseia por um cappuccino toda tarde pode parecer clinicamente viciado para um observador que considere que pagar $5 por um café demonstra uma debilitação do controle comportamental. Uma pessoa que prefere correr a tomar café da manhã com os filhos é viciada em exercícios? Em geral, dizem muitos pesquisadores, enquanto o vício é complicado e ainda mal compreendido, diversos dos comportamentos que associamos a ele muitas vezes são impulsionados por hábitos. Algumas substâncias, tais como drogas, cigarros ou álcool, podem causar dependência física. Mas esses anseios físicos muitas vezes podem desaparecer rapidamente depois que o uso é interrompido. Um vício físico em nicotina, por exemplo, dura apenas enquanto a substância química está na corrente sanguínea do fumante, cerca de 100 horas depois do último cigarro.
Muitos dos desejos persistentes que consideramos como acessos de vício em nicotina na verdade são hábitos comportamentais afirmando-se, ansiamos por um cigarro no café da manhã um mês depois não porque precisamos dele fisicamente, mas porque lembramos a sensação agradável que ele costumava proporcionar toda manhã. Foi mostrado, em estudos clínicos, que atacar os comportamentos que consideramos vícios modificando os hábitos relacionados a eles é um dos métodos de tratamento mais eficazes.